Bom dia a todos e bem-vindos ao Espaço Mundo Azul. Hoje, para fazer um comentário sobre a recomendação deixada pelo Governo ao Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, que está de novo a trazer algum mal entendido que em breve vai trazer o problema de volta. Meu nome é Francisco Bichucha, foi sempre um prazer falar para o público e vamos ao que mais interessa. Queridos consumidores, caros cidadãos, após a denúncia apresentada por várias partes interessadas, pelas várias partes interessadas no assunto, incluindo o público em geral, finalmente o governo percebeu que, contrariamente ao que alguns membros do governo, de forma individualizada e algumas instituições como o ICM, insistia, a medida tomada estava errada. Infelizmente, os governos não fazem esse tipo de pronunciamento de forma tão direta. Contudo, está provado que a medida estava errada. A questão que eu trago agora é: será que a forma como o governo está a recomendar ao Instituto Nacional de Comunicações vai trazer uma resposta satisfatória ou não? Por mim, a minha observação pessoal é de que a medida não vai resolver o problema. Primeiro, porque não é o governo, e isto é a 20ª vez que eu faço esta afirmação. Não é o governo nem o Instituto de Comunicações que marca os preços. O Instituto de Comunicações de Moçambique, que é uma instituição pública, define regras e taxas, ou melhor, limites que devem ser observados. Okay? E estes limites são exatamente a causa do problema. Porque são estes limites que fazem com que as telefonias móveis retaliem contra a medida, subcarregando os consumidores. E uma das maiores pressões das telefonias móveis são os pacotes ilimitados, que, como foi dito antes, estes pacotes ilimitados são os que dão maior margem de manobras, no sentido de que, estrategicamente, as operadoras, por via desses pacotes ilimitados, conseguiam ter ganhos muito acima da média, prejudicando aquelas que, por razões de competição, não conseguiam não conseguiam fornecer pacotes deste nível. Isto levou à descida dos preços da telefonia móvel durante muito tempo e levou, naturalmente, a operadoras que no início não tinham clientes e passaram a ter o que se chama de maior externalidade de rede. Maior externalidade de rede, o que é uma operadora que tem dentro da sua rede um número considerável de clientes que operam com base nesta rede. Quer dizer, se considerarmos que a Movitel tem, por hipótese, 50% do mercado, então nós vamos considerar que ela tem metade de uma externalidade de rede na telefonia móvel. Portanto, isto é o que as telefonias buscam, não é? Buscam ter maior número de clientes operando na sua rede. E é isto que eles... E estas taxas, ou melhor, estes pacotes ilimitados, são os que mais atraem, se estão recordados, a Movitel conquistou o mercado através dos pacotes ilimitados. E as outras operadoras foram também introduzindo, e este movimento, que é um movimento de mercado, é um movimento livre de mercado,
levou, portanto, a que as taxas de telefonia móvel fossem baixando e isto beneficiava o público. É claro que uma e outra empresa, em algum momento, uma e outra empresa se sentiram prejudicadas e, por conseguinte, o Instituto surge para fazer a regulação. O que está a ocorrer é a agressividade. O PCA diz que era preferível fazer uma cirurgia no dedo do que amputar o braço. Mas o que ele está a fazer é amputar o dedo com uma katana a sangue frio, sem anestesia, sem nada. Ora, isso não é uma medida correta. O que vai ocorrer desta vez, não é? É que o governo pode vir a assumir o mal que estava sendo transportado pelo Instituto, mesmo na busca de uma boa intenção, que é que a situação volte ao normal. Mas o que ocorre é que, por causa de um princípio de rigidez de ganhos, as operadoras, neste momento, esta é a mensagem que fica nesta minha intervenção, as operadoras, neste momento, vão criar uma estratégia segundo a qual, não é, em função da medida que for tomada, porque o Instituto de Comunicações vai tomar uma nova medida. Em função disso, estaremos perante uma guerra entre o Instituto e as telefonias móveis que vai sempre sobrar para os consumidores. A decisão do governo, não é, de recomendar é diferente da decisão de anular. Atenção, a notícia que está a circular é de que o governo mandou anular. Não. O governo recomenda ao Instituto. Não decidiu. Não houve nenhum despacho governamental nesse sentido. Nessa perspectiva, nós ainda sonhamos com o pedido que fizemos à Procuradoria da República para a ação inibitória. Quer dizer, para que aquele documento perca força. Não é? Portanto, o documento ainda não foi cancelado. E, pelo que está a acontecer, o razoável é que o Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique se organize melhor, tire proveito das várias críticas da sociedade civil, da Associação de Defesa do Consumidor e do público em geral, para trazer uma medida que não seja violenta e que seja de portanto, fácil entendimento pelo público e, portanto, não seja violenta para ambas as partes, para os consumidores e para os operadores, de tal forma que gradualmente o processo volte à normalidade. Portanto, o que está em frente, o que se vai seguir, não é flor que se cheire. Quer dizer, a medida, a recomendação dada, não é ainda uma solução deste problema. E eu chamo a atenção para esse fator. Tem de haver medidas claras, ou do governo ou do Instituto. É claro que o governo, não é? Que através do ministro das Comunicações dizia que a medida era justa, etc. Ao recuar, não é? Como governo, ao recuar, devolveu a batata para o Instituto, ao recomendar que o Instituto faça uma revisão. Portanto, da sua resolução. Portanto, haverá, em princípio, uma nova resolução. Porque não havendo resolução, então fecha o Instituto. Porque o Instituto deixa de ter função. E não é isto que vai acontecer. O Instituto mantém as suas atribuições, mas tem neste momento uma missão espinhosa. Porque é uma missão na qual, como eu disse desde o princípio, deve agradar, em primeiro lugar, ao governo. Em primeiro lugar, essa é a tarefa do Instituto. Agradar ao governo, estar bem com os operadores de telefonia móvel e procurar evitar a convulsão social com os preços a serem marcados. Mas as empresas que funcionam num sistema de oligopólio, o oligopólio é um sistema econômico no qual as empresas fornecem um mesmo produto igual. As três operadoras vendem uma coisa que é dados, SMS e canal de voz, que é a mesma coisa. É um produto igual.
A única diferença é que ele é fornecido pela MCell, pela Vodacom ou pela Movitel. Mas o produto é igual. E neste sistema de oligopólio, em que o produto é igual, o ganho está nos segredos de cada um, todos os dias de manhã, espreitar, ver o que é que um e o outro estão a fazer. No oligopólio, a outra característica económica é que é um mercado onde não é fácil a entrada de novos operadores devido aos custos para implantar um sistema de comunicações. É uma atividade que é desenvolvida por empresas de muito elevado capital. Neste caso, como a Vodacom, é uma empresa internacional. A Movitel é uma empresa internacional que, através de parcerias com empresários dentro do país, constituíram, portanto, estas duas operadoras. A MCell é uma empresa que é detida pelo Estado através do IGEP e, quando era a única empresa, ela tinha facilidade de poder, portanto, era a única empresa, não havia outra. Mas quando entram as privadas, e por outras razões que não pretendo especular, mas apenas por razões económicas, a MCell viu-se numa maré muito turva. É por isso que, com outros problemas também de gestão, a MCell começou a ter os problemas que tem. A instituição que devia baixar os custos, os preços para o público em Moçambique devia ser a MCell. Em condições normais, estudantes, trabalhadores, etc., deviam estar a operar na rede da MCell. Porque sendo uma rede em que o Estado podia intervir subsidiando por outras vias, esta empresa é que teria a missão de oferecer taxas mais baixas. Mas porque a nível mundial esta atividade é uma atividade que é, no geral, aberta ao setor privado, não é? Público-privado, portanto, há operadores privados, não é? Que por leis internacionais são livres de entrar e há um instituto, portanto, normalmente há uma reguladora, não é? Que é, no nosso caso, o INCM, não é? Que tem a missão de criar princípios. Então, são estes os princípios, queridos consumidores, mesmo para terminar, que nós temos que esperar que sejam definidos de forma satisfatória para as três partes, o que não é fácil para o Instituto Nacional de Consumidores, e por essa razão temos que estar atentos, porque a problemática dos preços de telefonia móvel poderá agravar-se mais, e desta vez a manifestação há de ser contra a decisão do governo de recomendar e não anular. Portanto, o que devia ter ocorrido era mandar anular e não recomendar, porque a recomendação põe ainda, portanto, o INCM na condição de se organizar melhor para uma nova informação. Portanto, aí nós temos de ter o cuidado sobre isso. E repito, o governo não marca preços. Nem o Instituto de Comunicações marca preços. Quem marca os preços são as telefonias móveis dentro de um intervalo que é característico de um negócio de oligopólio, que é o caso do tipo de negócio das telecomunicações em Moçambique. Muito obrigado mais uma vez e muito grato aos que têm estado a acompanhar o meu canal, a subscrever. Isso ajuda-me também a dar mais ânimo para poder fazer mais comentários e ajudar, portanto, com o que sei, a tornar, portanto, este tipo de informações mais fáceis de entender. Eu prometo fazer um acompanhamento. O Instituto Nacional de Comunicações muitas vezes convoca para consumers para participar das suas decisões. Se estivermos representados, vamos também dar a nossa contribuição para que a solução a ser encontrada, que repito, não vai ser uma solução fácil, porque a questão das recargas dos pacotes ilimitados é um problema econômico muito sério. Portanto, não há de ser fácil a medida a ser tomada. Vamos estar atentos, vamos dar as nossas opiniões, vamos contribuir para que a solução a ser encontrada
seja uma solução que será, no mínimo, satisfatória para as camadas mais vulneráveis. Portanto, estamos a falar de trabalhadores, de baixa renda, estudantes, aqueles que têm estado a manifestar-se, e nós também que já não conseguimos falar, não conseguimos comunicar como era antes, com as facilidades que nós tínhamos. Fiquemos atentos e resistemos. Não é o governo que marca preços, não é o Instituto de Comunicações que marca preços, são as 3 operadoras que marcam preços dentro de uma margem estabelecida pelo Instituto de Comunicações de Moçambique. Muito obrigado.